falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Pai, eu quero louvar o teu nome. Graças a Deus te damos, Senhor amado, pelo privilégio, Deus, que tu nos dá, Senhor, de estarmos aqui, ó Pai, nesta noite para adorar o teu nome. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, ó Deus, venha falar profundamente, Deus, ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos use como instrumento, ó Pai, em tuas mãos, para a glória e louvor do teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, que cada vida, Senhor, cada pessoa que entrou aqui, ó Pai, nesta noite, possa, Deus, sair daqui, Senhor, cada uma delas, alimentadas, ó Deus, pela tua gloriosa palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, que é viva, que ela é eficaz, que ela é mais cortante que qualquer espada dos gumes, nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra, Deus, entre, ó Pai, em cada coração, Senhor, causando, ó Deus, transformação, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. E pedimos também, Senhor, por aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão em casa, que estão nos acompanhando também pela rádio. Deus, em nome de Jesus, que esta palavra também alcance o coração delas. Em nome de Jesus, assim que eu te oro e agradeço. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus queridos, esta carta que nós lemos aqui, parte dela, o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta para os irmãos de Éfeso, ele traz justamente conteúdos que bastante importante para a vida daqueles que serviam ao Senhor, daqueles que caminhavam com o Senhor, que tinha sido alcançado pelo poder do Evangelho, pela palavra do Senhor. E quando Paulo escreve esta carta, ele está justamente preocupado com a vida daqueles irmãos, com a vida deles, com a vida a qual eles estavam, como eles estavam caminhando. E ele traz justamente conteúdos mostrando da situação a qual nós estávamos antes de conhecer ou de ter sido alcançado pelo poder do Evangelho. Ele mostra justamente que da obra a qual Cristo lhe fez por nós, e isso nós podemos perceber justamente no capítulo de número 1 e o capítulo número 2. Ele mostra a partir do capítulo número 1, justamente essa graça pelo qual nós fomos alcançados, como Deus nos escolheu nele, a obra de Cristo, o qual ele fez em nossas vidas, uma obra tão perfeita. A obra dele na cruz do Calvário, quando ele assim nos escolheu para o louvor da sua glória. Mas também Paulo mostra, a partir do capítulo 2, da situação também a qual nós se encontrávamos, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e através justamente do poder da palavra de Deus, do poder do Senhor Jesus, que fomos justamente restaurados, alcançados pelo poder desta palavra. E ele mostra justamente esse grande amor de Deus, um amor perfeito, um amor o qual ele nos alcançou através da sua palavra, do seu sacrifício. Mas ele fala também, meus irmãos, sobre a questão da unidade da fé, como cada cristão, como cada irmão, cada um daquele que foi alcançado pelo poder deste evangelho, eles devem sempre andar em unidade. Ele mostra que a igreja ela precisa andar sempre junta e todos no mesmo propósito de glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E a partir também do capítulo 4, ele mostra bem que cada crente ele deve viver uma vida de santidade, uma vida reta diante do Senhor, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de intimidade profunda com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque assim ele mostra que esses que foram alcançados pelo poder da palavra, esses que foram alcançados pelo poder glorioso deste evangelho,
devem justamente andar em santidade. E aqui, meus irmãos, a partir do capítulo de número 5, o qual nós lemos, ele mostra também anteriormente sobre os frutos, daqueles que andam na luz, aqueles que foram justamente alcançados por este evangelho. Ele mostra que aqueles que andam com Cristo, eles devem ser diferentes. E aqui, meus irmãos, no versículo número 18 em diante, que nós lemos, até o versículo 21, o apóstolo Paulo traz justamente que esse irmão, esse que foi alcançado, essa pessoa que foi alcançado neste evangelho, eles devem andar de forma que venha glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas de que forma? De que forma? Aquele que foi alcançado pelo evangelho, aquele que foi alcançado pela palavra do Senhor, aquele que foi alcançado por Cristo, como eles devem caminhar. Como crente, ele pode ser cheio desse poder do Espírito, como esse que foi alcançado pelo evangelho, ele deve, e como ele pode andar de forma digna, de forma que venha glorificar o nome do Senhor Deus. E aqui o apóstolo Paulo traz justamente ensinamentos que nós devemos levar para a nossa vida como cristãos, ensinamentos o qual nós recebemos da parte dele, e que através desses conteúdos, através desse ensinamento, nós temos sim como honrar a Deus, glorificar o seu nome e ser cheios do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa aqui, meus irmãos, que Paulo chama atenção é no versículo 18, que ele diz: não vos embriagueis com vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Veja bem, meus irmãos, que Paulo chama a atenção daquela igreja de algo que tinha sim condições daqueles crentes, daquelas pessoas que foram alcançadas pelo evangelho, delas serem cheias do Espírito Santo de Deus. Tinha sim condições de cada irmão daquele, cada crente daquele, ser cheio do Espírito. Não era algo que era apenas específico para um grupo de pessoas, apenas para a liderança da igreja, apenas para os apóstolos, apenas para os pastores, apenas para os evangelistas, apenas para os diáconos. Não, era algo que era para todo aquele que foi alcançado pelo evangelho de Cristo, para todo aquele que foi alcançado pelo poder da palavra. Ele diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho. Era algo muito comum naquela época, as pessoas se embriagarem com o vinho. Era algo muito comum. Um judeu, qualquer pessoa que estava, que foi alcançado pelo evangelho, ou até mesmo fora do evangelho, eles tinham essa cultura de estar sempre dado ao vinho. Mas isso aí chamou a atenção do apóstolo Paulo, porque com certeza, eu acredito que muitas pessoas que estavam ali dentro da igreja estavam exagerando com isso. E a gente não vê, meus irmãos, nenhum respaldo bíblico para chegar e dizer que é pecado tomar vinho. Mas veja bem que Paulo chama a atenção dizendo para aqueles irmãos: e não vos embriagueis com vinho. Então era algo que estava acontecendo no meio da igreja, que eles estavam exagerando. Estavam bebendo ao ponto de se embriagar. E quando eles se embriagavam, eles saíam de si. E isso aí, eles estavam pecando contra Deus. Eles estavam pecando contra o Senhor. Mas ele diz o seguinte: mas enchei-vos do Espírito de Deus. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, se Paulo diz que, em vez de se embriagar, eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, então há condições, queridos, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus no mundo no qual nós estamos vivendo. Assim, meus irmãos, condições de sermos cheios do Espírito Santo de Deus nos dias atuais. Mesmo, meus amados, no mundo no qual nós estamos vivendo, numa situação no qual nós estamos vivendo,
no mundo que nós estamos vivendo, tem condições, meus irmãos, de sermos crentes, de sermos cristãos cheios do poder, cheios do Espírito Santo do Senhor. Mas, meus irmãos, como o crente ele pode ser cheio do Espírito Santo? Meus irmãos, eu e você que fomos alcançados por este Evangelho, como podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Será, meus irmãos, que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus se for muito dado ao vinho? Será, meus irmãos, que temos condições de ser cheios do Espírito Santo de Deus quando estamos, meus irmãos, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor? Quando não estamos, irmãos, caminhando de acordo com as Escrituras Sagradas? Mas veja bem, que Paulo diz, em vez de se embriagar com vinho, sejam cheios do Espírito. Como? Aí Paulo, meus irmãos, vai mais adiante, dizendo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, meus irmãos, dá-se a entender aqui que para um crente ele ser cheio do Espírito Santo, ele precisa ter uma vida de adoração a Deus. É preciso, meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo, e para que isso aconteça, é necessário termos uma vida de adoração ao Senhor. Porque ele diz o seguinte, falando entre vós com salmos e hinos, com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, meus irmãos, para sermos cheios de Espírito, é necessário estar, meus irmãos, sempre em nossa boca, hinos de louvor ao nosso Deus. Se queremos, meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos, queridos, fazer uma boa limpeza do nosso celular e tirar, queridos, essas músicas do mundo, porque, infelizmente, existem muitas pessoas que estão na igreja, que estão adorando a Deus, mas que têm na sua playlist, é esse o nome? Tem mais música do mundo do que hinos ao Senhor. E aqui eu falo mais para vocês, jovens e adolescentes. Porque eu vejo muitas vezes vocês postando, viu, no Instagram de vocês. Ou vocês pensam que eu não tenho também Instagram. Não vivo lá direto, mas eu sei, eu tenho, viu? Eu tenho. Então vocês precisam ter cuidado a quem vocês querem servir. Vocês precisam ter cuidado em quem vocês querem ser cheios. Se vocês querem ser cheios de Deus, ou querem ser cheios das coisas do mundo. Ou vocês servem a Deus ou servem ao mundo. Mas isso também não é correcionamento de jovens não, viu? Tem adulto aí que parece adolescente. Ou não? Então, meus irmãos, nós precisamos viver uma vida cheia do poder de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, vocês precisam ver como algumas pessoas ficam inquietas quando a gente começa, meus irmãos, a trazer uma palavra aqui exortativa. Como fica o rosto de algumas pessoas, a inquietação no banco não, agora na cadeira, né? Ô, meus irmãos, nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e de prática, ou não? Nós temos, meus irmãos, a palavra de Deus como a nossa regra de fé e de prática. E, meus irmãos e irmãos, se nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, nós precisamos voltar, queridos, nossos olhos para a Escritura Sagrada. Nós precisamos, meus irmãos, voltar os nossos olhos, os nossos ouvidos, meus amados, para ouvir e para ler, meus irmãos, a palavra de Deus. E se eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, meus amados, nos meus lábios deve ter hinos de louvores ao meu Deus. Eu preciso ouvir aquilo que vai agradar ao meu Deus.
questão, meus irmãos, é que às vezes algumas pessoas têm brincado. Algumas pessoas têm brincado, queridos, nós levamos o cristianismo a sério. Ou o mundo, meus irmãos, não vai nos levar a sério. Ser cheio, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus é agir, meus irmãos, como um cristão. Seguindo, meus irmãos, Paulo diz, falando de vós com salmos, entoando e louvando de quê? De coração ao Senhor. Louvando, meus irmãos, de todo o nosso coração. Louvando ao Senhor de coração. Eu nunca me esqueço, queridos, eu falei aqui, eu acho que, não sei se foi terça-feira aqui no estudo, e quando estávamos lá em Anápolis e o nosso conselheiro bíblico, ele ministrando ao nosso coração, e ele dizia sempre, toda vez que entrarmos na sala, para termos nosso momento de conversa com ele, ele dizia o seguinte, qual é o manar de hoje? Qual é o manar de hoje, Neto? Qual é o manar de hoje, Tânia? Quando a gente começava ali a compartilhar com ele, ele dizia, olha, a palavra ela não pode ficar somente aqui, na mente. Ela precisa descer para o coração. Meus amados irmãos, se queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos deixar que a palavra ela saia daqui e entre no coração. A questão, meus irmãos, é que muitas vezes ela está apenas aqui, ó. Ela não desce. É muito conteúdo e pouca piedade. Alguém poderia desligar esse celular em nome de Jesus? Senão eu vou fazer igual a de Macedo. Vocês estão lembrados, né, do vídeo dele? Então, por favor, bota esse vídeo no silencioso aí em nome de Jesus. Precisamos, meus irmãos, deixar que a palavra desça para o nosso coração. Precisamos, meus irmãos, deixar que a palavra desça. Porque aqui, meus irmãos, Paulo diz, falando de vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Com o quê? Com hinos e cânticos espirituais. O que é cântico, meus irmãos espirituais? O que é cânticos espirituais? São cânticos, meus irmãos, que glorificam ao Senhor. São cânticos, meus irmãos, que falam da grandeza de Deus. São cânticos, meus irmãos, que cheguem ao trono da graça de Deus. São cânticos, meus amados irmãos, que saem aqui da nossa alma, querido, mas são louvores que chegam até o trono da graça do Senhor. Esses hinos, meus irmãos, que nós precisamos estar entoando a Deus. Hinos, meus irmãos, que falam da glória de Deus. Hinos, meus irmãos, que falam da grandeza do Senhor. Hinos, meus irmãos, que atribua a Deus o louvor, a honra, a glória, a majestade, o poder, a grandeza a Ele, que Ele é o único que é digno de receber honra, glória, louvor e toda exaltação. É somente Ele, queridos. Mas Paulo, meus irmãos, mais à frente, ele diz que para aquele que queira ser, ou que deve ser cheio do Espírito Santo, ele deve estar sempre dando graças, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, meus irmãos, o que é que Paulo diz aqui? Ele diz que para aquele que seja cheio do Espírito Santo de Deus, ele precisa ter um coração grato a Deus.
ter um coração grato ao Senhor. Meus irmãos, ter sempre esse coração grato a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. Seja, meus irmãos, as coisas ruins, seja as coisas boas, nós devemos sempre glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. A nossa tendência, meus irmãos, é sempre dar graça a Deus apenas por aquilo que Ele nos faz de bem, de bom. Mas quando, querido, chega o dia mau, muitas vezes ele chega na nossa vida, não sabemos dar graça, meus irmãos, a Deus. Não sabemos dar graça, nem tampouco glorificar o nome do Senhor quando chega, meus irmãos, uma notícia ruim. Quando chega, meus irmãos, algo de ruim na nossa vida. Sempre a nossa tendência é murmurar contra Deus. Sempre é perguntar a Deus, Deus, por quê? Deus, por que eu passo por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Em vez de dizer por que, Senhor, diga, Senhor, eu sei que tudo isso que eu estou passando é apenas um momento pedagógico na minha vida, porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa. O Senhor quer trabalhar em alguma área na minha vida que precisa ainda ser trabalhado, que precisa ainda ser moldado, que precisa ainda ser transformado, ajustado. Porque, meus irmãos, o nosso Deus, Ele sabe fazer isso muito bem em nossas vidas. Vocês estão lembrados lá de Êxodo, quando o povo sai do Egito? O texto vai dizer lá em Êxodo capítulo 14, que tudo aquilo que estava acontecendo era justamente porque Deus estava justamente trabalhando no coração daquelas pessoas para saber o que é que estava ali por trás do coração deles. Qual era o intuito deles? Porque no primeiro momento que eles tiveram, passaram a vida toda, 430 anos, sendo oprimidos pelos inimigos. 430 anos sofrendo como escravo. Trabalhando tanto como escravo, ficaram com a mente escravizada. E quando eles são libertos, no primeiro momento que eles têm, que olha para frente e vê o grande mar, olha para trás e vê o exército de Faraó, primeira coisa que eles fazem é justamente murmurar contra Deus. Olha para Moisés e diz, por que tu nos tiraste do Egito para morrer aqui nesse deserto? Hoje em dia não é diferente, amados, porque muitas pessoas elas estão na igreja e quando elas se convertem, passam alguns meses ou talvez até anos. E quando ela começa a apertar um pouco, Deus começa ali a apertar um pouco o parafuso. A primeira coisa que ela faz, oh Deus, por quê? Quando eu estava lá, quando eu não te conhecia, minha vida era bem melhor. Minha vida era bem melhor do que agora, depois que eu estou na igreja, depois que eu te conheci, depois que o Senhor me alcançou na tua palavra. A situação ficou pior. Meus amados irmãos, o Senhor nos fez uma promessa e essa promessa Ele jamais, Ele quebra. A promessa, meu irmão, de salvação, essa aí, meus irmãos, é certa na vida daqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho. Mas estamos sujeitos, meus irmãos, a passar aqui qualquer coisa. Estamos sujeitos, meus irmãos, aqui a passar por qualquer coisa. Se tudo está indo bem, glória a Deus. Mas a luta, ela pode chegar a qualquer momento na nossa vida. A luta, ela pode chegar na nossa vida. A luta pode chegar a qualquer momento. Porque a Bíblia nos diz, que Paulo diz, quando o dia mau vier. Se ele fala, meus irmãos, desse dia mau, é porque ele vem. E todos nós passamos por esse dia mau, todos nós, na época da Covid. Dia mau chegou, meus irmãos, para o mundo todo. E nós sabemos que muitas pessoas ainda não conseguiram superar a Covid. Muitos não conseguiram superar.
Nós, meus irmãos, precisamos voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor. Amém. Voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Paulo diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, mas dando graça em nome de quem? De Jesus. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, no nome ou em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É louvar, meus irmãos, a Deus, e Senhor, te louvo, no nome do teu Filho amado Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque Ele fez uma obra tão grande na nossa vida. Foi tão maravilhosa, meus irmãos, a obra dele na nossa vida. E nós devemos sempre agradecer a Ele pela obra a qual Ele fez, por Ele ter nos alcançado, por Ele ter, meus irmãos, nos salvado, por Ele ter, meus irmãos, alcançado o nosso coração. E se nós, meus irmãos, somos alcançados por esta palavra, no nome de Jesus, nós precisamos, meus irmãos, buscar esse enchimento a cada dia do nosso Deus, do Espírito Santo do Senhor. Mas além, meus irmãos, de entoarmos louvores a Deus, além, meus irmãos, de cantar hinos ao Senhor de todo o nosso coração, além, meus irmãos, de darmos graças ao Senhor, nós precisamos termos uma vida regada pela palavra do Senhor. Uma vida, meus irmãos, de oração, de comunhão com Deus. Quantas vezes durante o dia, amado, você pega na palavra do Senhor para ler, para meditar? Eu bato, meus irmãos, sempre nessa tecla, porque se não tivermos, meus irmãos, cuidado, passamos até a semana sem ler a palavra de Deus, sem estudar a palavra de Deus. Assim como você tem, o seu corpo tem necessidade do alimento diário, daquele reforçado café da manhã, daquele almoço, aquele belo jantar, para manter o seu corpo em pé. Você precisa também, o seu espírito também precisa de se alimentar da palavra do Senhor. Você precisa buscar esta palavra dia a dia. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus.